senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Eu vou hoje abordar novamente, senhor presidente, já que na terça-feira o item primeiro da pauta de votação dos vetos, votação que agora é aberta, é justamente o projeto de lei de minha autoria, que foi vetado integralmente pela Presidente da República. Como já fiz e quero aqui reiterar, explicar melhor até, esse projeto levou 12 anos entre Senado, Câmara e Senado para ser aprovado definitivamente e ir para a sanção da Presidente. Pois bem, durante esses 12 anos, não só houve tempo para que o governo mandasse alterar o projeto, que, aliás, isso aconteceu na Câmara, como também de dialogar, porque aqui no Senado, 53 senadores, inclusive o relator do substitutivo aqui no Senado, foi o senador Waldir Raupp, presidente do PMDB, teve a aprovação do líder do governo, com quem nós conversamos várias vezes. No entanto, chega na presidente e ela veta integralmente. É um direito constitucional da presidente. Eu não quero aqui fazer crítica à decisão da presidente, que, aliás, no meu entender, se baseou em informações equivocadas, que diz que o projeto cria despesas. Agora, veja, senador Paim, a disparidade e a desigualdade que existe entre regiões do país. Por exemplo, na região norte, nós temos 450 municípios. Veja bem, 450 municípios. Tem município que é maior do que vários países da Europa, às vezes 2, 3 juntos. Na região nordeste, temos 1.794 municípios. Na região centro-oeste, 467. Na região sudeste, temos 1.668. Vejam bem, 1.668. E na região sul, 1.191. Então, é um descompasso entre uma região e outra, e isso fere frontalmente o dispositivo constitucional que diz que um dos objetivos da República é a eliminação das desigualdades regionais. Mas com esta geografia, nós nunca vamos melhorar as desigualdades regionais. Se não for a falta de investimentos federais, não vou dizer nem em outras áreas, mas pelo menos na área de educação, de saúde e de geração de empregos na região norte e nordeste, a realidade seria outra. Porque o que acontece é que, equivocadamente, pensa-se que, priorizando a região sul e sudeste, elas ficarão beneficiadas. Não, ao contrário, existe migração das regiões norte e nordeste de maneira volumosa de mão de obra não qualificada, mas de mão de obra também qualificada. Dou, por exemplo, a minha turma de medicina, e nos formamos em Belém, portanto, na Amazônia, mais de 2/3, senador Paim, estão em São Paulo, Rio ou Minas. Por quê? Pela oportunidade maior de trabalho, pela oportunidade de trabalhar em hospitais mais bem equipados, pela oportunidade de se especializar e estar permanentemente reciclado. Então é preciso que o país adote uma geopolítica de que realmente possa desenvolver aquelas regiões mais pobres e, portanto, cumprindo, repito, um ditame constitucional que diz que a República tem que eliminar as desigualdades regionais e, com isso, a criação de municípios seria um grande caminho. Eu dou, por exemplo, o meu estado, tem apenas 15 municípios, mas, no entanto, a criação dos 14 municípios, aliás, 13 municípios, porque já existia um, a capital e um do interior. A subdivisão territorial, criando, portanto, mais 13 municípios, mudou a face do meu estado. O desenvolvimento está se dando mais por igual na região norte, na região sul, no leste e no oeste. Por quê? Porque se você desconcentrou o poder
que ficava praticamente na capital, e num município chamado Caracaraí, que era o mais antigo do interior. E o que nós vemos é que parece que não houve uma leitura adequada do projeto aqui apresentado. Eu mesmo falei aqui já, na verdade, que esse projeto é um projeto moralizador que traça uma série de requisitos para que sejam criados, fundidos ou desmembrados municípios. E pela primeira vez na história deste país, nós poderíamos ter uma lei que, de fato, criasse regras claras para a criação de municípios. Porque, senão, teríamos o que temos hoje. Nós temos, por exemplo, os 2 menores municípios com menos de 1.000 habitantes estão justamente na região sudeste, São Paulo e Minas, menos de 1.000 habitantes. E, com menos de 5.000, nós temos 47 na região norte, 177 na região nordeste, 258 na região sudeste, com menos de 5.000 habitantes. A região sul, 221, e a região centro-oeste, 93. Então vejam que esse tipo de desenvolvimento está sendo igual, a divisão está sendo igual à divisão que existia na época do Brasil Colônia, no Brasil Império, em que a concentração dos investimentos e do cuidado do governo era apenas com a faixa litorânea do país. Tanto é que o Brasil era conhecido como do Oiapoque ao Chuí. O Oiapoque é o extremo norte marítimo, litorâneo do Brasil. O verdadeiro extremo norte está lá no meu estado, no Monte Caburaí, na nascente do rio Uailã. No entanto, ainda hoje, passado tantos séculos de república, nós temos o quê? Na faixa de 800 quilômetros do litoral para dentro, estão 80% da população brasileira. E no restante imenso do Brasil, se concentram 20% da população. E por que isso persiste? Exatamente por falta de políticas públicas que possam eliminar essas desigualdades regionais. Eu quero chamar a atenção aqui para os itens que terão que ser observados caso esse projeto venha a ser aprovado pela derrubada do veto na Câmara, aliás, na sessão do Congresso do dia 18, terça-feira, porque 312 deputados e 53 senadores aprovaram o projeto. Então, agora o voto é aberto, a gente vai conferir se os deputados e os senadores que votaram a favor, quando foi votado aberto, se eles vão manter o voto ou se eles vão modificar. Mas eu quero ler aqui, por exemplo, os requisitos do senador Paim. Requisitos para efeito dessa lei complementar. Considera-se criação, a emancipação diária de um ou mais municípios pré-existentes, preferencialmente distritos, originando um novo município com personalidade jurídica própria. Incorporação, a completa integração de um município a outro pré-existente, perdendo o município integrado sua personalidade jurídica, prevalecendo do município incorporador. Por exemplo, aqui seria o caso de Borá, lá em São Paulo, que tem 980 habitantes, ser incorporado ao município vizinho e, com isso, se eliminaria despesas e o cidadão de Borá teria mais assistência com a presença do Estado através de saúde, educação, transporte e produção. Fusão, a completa integração de 2 ou mais municípios pré-existentes originando um novo município. Desmembramento, a separação diária de um município pré-existente para integrar-se a outro município pré-existente, prevalecendo a personalidade jurídica do município a que se integrar. Municípios envolvidos, aqueles que sofreram alteração em sua área geográfica decorrentes de criação, incorporação, fusão ou desmembramento. Pois bem, senador Paim, além disso, diz o artigo 4º que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios somente serão realizados no período, vejam bem, no período entre a posse dos prefeitos e vice-prefeitos, na forma do inciso
do artigo 29 da Constituição e o último dia anterior ao da realização municipais. Portanto, já estabelece o espaço temporal. Os atos iniciados e não encerrados por período, no referido período, ficam automaticamente sobrestados, devendo ser reiniciados após a posse dos novos prefeitos e vereadores. E aí vêm os procedimentos preliminares. Veja bem, senador Paim, como é um critério que começa pela rigidez em relação à população das áreas. O procedimento para a criação, a incorporação, a fusão de membramento de municípios terá início mediante requerimento à Assembleia Legislativa do respectivo Estado, subscrito por no mínimo 20% dos eleitores residentes na área geográfica diretamente afetada, no caso da criação de membramento de município, e 10% dos eleitores residentes em cada um dos municípios envolvidos, no caso de fusão ou incorporação. A base desse cálculo de eleitores residentes será o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral. Aí vai à frente o projeto. Diz como outro requisito o estudo de viabilidade econômica do município. Portanto, isso nunca foi exigido, nem essa proporção para requerer, nem também o estudo de viabilidade econômica. Se tivesse feito, nem o município de Borá, nem o município lá de Minas Gerais também, que tem menos de 1.000 habitantes, não teriam sido criados. Como não teriam sido criados todos esses municípios que têm menos de 5.000 habitantes, que eu já mencionei aqui o número. Aí diz o projeto: os estudos de viabilidade econômica municipal têm por finalidade o exame e a comprovação da existência das condições que permitam a consolidação e desenvolvimento dos municípios envolvidos. O artigo seguinte: a elaboração do estudo de viabilidade econômica será precedida da comprovação em relação ao município a ser criado dos demais municípios envolvidos, do cumprimento das seguintes condições. Primeiro, que tanto os novos municípios quanto os municípios pré-existentes possuam população igual ou superior ao mínimo regional apurado da seguinte forma: a. Verificação da média aritmética dos municípios brasileiros, excluindo-se do cálculo os 25% dos municípios brasileiros com menor população e os 25% dos municípios brasileiros com maior população. A partir da média aritmética nacional, apurada com base na linha anterior deste inciso, consideramos como mínimo regionais. Na região centro-oeste, 50%, aliás, na região norte e centro-oeste, 50%, naquela média, a região nordeste, 70%, e na região sul e sudeste, 100%. Porque se não tivesse essa regra diferencial, o que aconteceria? De novo, o sul e o sudeste criariam mais municípios do que as outras regiões. Então, há um percentual da média, repito, excluindo 25%. Então, vão excluir aí o município de Borá e tantos outros que têm menos de 1.000 habitantes e os que têm menos de 5.000, como também da média máxima vai se excluir também os 25%. Portanto, é o mesmo índice para a menor população e para a maior população. Isso aqui dificulta em muito a criação dos municípios. Portanto, só vão ser criados municípios com seriedade, porque tem o estudo de viabilidade econômica, tem que preencher esses requisitos aqui, nunca mais haverá, aprovado esse projeto, nenhum município com menos de 5.000 habitantes no país. O que realmente não foi analisado, no meu entender, nem pela grande imprensa e nem pelo Poder Executivo. Indo em frente, diz o seguinte, que o estudo de viabilidade econômica municipal deve abordar os seguintes aspectos em relação ao município a ser criado e aos demais municípios envolvidos: viabilidade econômica financeira, viabilidade político-administrativa, viabilidade socioambiental e urbana. E aí descreve como é que deve ser feito, inclusive com estudos atestados pelo Tribunal de Contas. Então não vai haver estudo manipulado. Isso tudo, senhor presidente, e aí tem uma série de outros requisitos, a publicidade do estudo de viabilidade econômica
E só depois disso feito, haverá o plebiscito que, ao invés de ser um plebiscito apenas na área do novo município a ser criado, será um plebiscito em todo o município, tanto do município pré-existente, ou município mãe, como do município a ser desmembrado, portanto, aquele que vem por consequência do município anterior. Então, todos esses procedimentos moralizam, criam um marco regulatório para a criação dos municípios e favorecem o preceito constitucional de eliminação das desigualdades regionais. Fora isso, eu tenho convicção de que os parlamentares, tanto deputados quanto senadores, que votaram a favor desse projeto, manterão seus votos na apreciação do veto. Isto é, se tiver uns 312 deputados que votaram a favor, portanto, teremos que ter pelo menos 312 deputados a favor, o que derruba o veto. Se os 53 senadores que votaram a favor também mantiverem a sua posição, teremos também a derrubada do veto no Senado. Eu quero justamente apelar, é a primeira vez que nós vamos ter a apreciação de veto em voto aberto. Então, por exemplo, vai ficar um pouco complicado para alguém que se posicionou a favor ou contra mudar o voto na votação do veto de maneira aberta. Eu não acredito que neste caso do voto aberto possa acontecer o que acontecia com os votos secretos. Nunca se derrubava um veto presidencial. Até porque o parlamentar que abertamente votava num projeto, ou para fazer média com seus estados, as suas regiões, ou para aparecer bem, ele depois na votação secreta, ele tinha essa possibilidade de se ocultar através do voto secreto e votar diferente do que ele votou de maneira aberta. Então eu acho que demos um avanço democrático na eliminação do voto secreto, na cassação de parlamentares, vide a cassação de um deputado que tinha sido absolvido na votação secreta e que foi condenado praticamente por unanimidade na votação aberta. E assim também vai ser os vetos. E o Congresso houve por bem, dentro de um pensamento que a maioria defendia, assim como eu, de que as matérias ético-morais, como cassação de mandatos, e as matérias legislativas, como esse caso aqui, que tem interesse na população, tem que ser aberto, porque aí sim a população, o eleitor, o cidadão, a cidadã, sabe como que o seu parlamentar se comportou nessas votações que envolvem a moralidade do exercício do mandato, que envolvem a fiscalização da produção de leis, que vão afetar a vida do cidadão positivamente ou negativamente, e com isso nós não teremos mais, portanto, a farra de município. Isso sim, antes dessa lei passar a vigorar, houve uma farra de criação de município no país. Com essa lei, isso acabará. Nós teremos realmente a criação de municípios viáveis, municípios precedidos de estudo de viabilidade econômica, e vou finalizar, senador Paim, desmistificando de novo um argumento que diz que vai haver aumento de gastos para o governo federal. Nenhum aumento de gastos. Está previsto também no projeto. O que acontece? Um município grande, ele recebe X do Fundo de Participação do município, que é constitucional, que a União tem que transferir para eles. Se ele dividir em dois, esse FPM será dividido por dois, de acordo com a proporção da população e do IDH. Então, é um projeto que teve todos esses cuidados. Embora eu até acho, e não é por achar, está na Constituição, que o governo federal devia investir, sim, nessas regiões mais pobres, menos populosas, até para evitar a migração, o êxodo de mão de obra qualificada ou não qualificada para os grandes estados do Sul e do Sudeste. Senador Paim, eu quero, para simplificar e terminar o meu pronunciamento, pedir a Vossa Excelência a transcrição de matérias
aliás, a transcrição na íntegra do projeto e de alguns dados que eu li aqui. Mas quero terminar, senador Paim, de fato, dizendo o seguinte: olha o exemplo dos países desenvolvidos, ou melhor, que se desenvolveram. A Alemanha, muito menor do que o Brasil, tem 16 mil municípios. O Brasil tem arredondadamente 6 mil municípios. A França, 36 mil municípios. É menor também do que o Brasil. A Itália, 10 mil. E os Estados Unidos, que se você tirar o Alasca, a área dos Estados Unidos é mais ou menos equivalente à do Brasil. Os Estados Unidos tem 34 mil municípios. E nenhum desses países, exceto os Estados Unidos, tem mais população do que nós. Então nós temos que olhar para a população. Esse projeto visa justamente a população que vive nesses municípios mais pobres e que tem condição de serem desmembrados. Aqueles municípios ricos, que também precisam de desmembramento, tem que obedecer à questão da média regional prevista na lei. Então eu deixo bem claro que aqui não se trata apenas da defesa da região norte, nordeste e centro-oeste, embora essas 3 regiões sejam as que mais padecem com essa desigualdade na criação e, portanto, no recebimento dos recursos federais, como o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, que, na verdade, repito, não é uma bondade do governo federal, porque está colocada na Constituição o valor que a União tem que aplicar nesses municípios. Então, concluo, portanto, reiterando a Vossa Excelência o pedido de transcrição.